sobre essa situação que está se tornando cada vez mais comum. Alegar insanidade mental em situações onde pessoas praticam crime de extrema violência. Está sendo, minha gente, linha de defesa para muitos advogados, tá? Um dos casos, o lutador de jiu-jitsu, que matou um idoso de 91 anos, né? Vocês acompanharam esse caso aqui. Ele, com um furador de coco, há cerca de 2 semanas, infelizmente matou esse idoso no bairro Farias Brito, aqui em Fortaleza. Bom, gente, essa tática também foi adotada em vários outros casos, como você acompanha agora na reportagem de Marcelo Moreno. 2 semanas após perder o avô, assassinado brutalmente em um condomínio no bairro Farias Brito, Daniel guarda com carinho as lembranças de seu Bidu, no cantinho favorito em que ficava. Que era o local que meu avô costumava ficar desde quando ele chegou aqui no condomínio, em 2001. Ele sempre teve esse hábito, descia pela manhã, depois subia, almoçava, descansava um pouco, finalzinho de tarde, por volta de 3 horas, 3h30, ele descia e ficava aqui, nesse local. Então, aqui era o local que a gente geralmente se encontrava, né? Quando a gente vinha aqui visitar, geralmente era aqui que ele estava. Pai carinhoso e dedicado, assim define Dona Rosimila, filha mais velha de seu Bidu. Meu pai era um pai assim, que ele nunca bateu na gente, nunca. O meu pai era assim, tudo que ele fazia era em prol dos filhos. 8 filhos e ele só ajudava, porque ele, tudo que ele fazia, porque os filhos, né, nenhum assim tinha recurso, e ele fazia tudo para ajudar. Getônio Rodrigues Bastos, de 91 anos, foi morto pelo lutador de jiu-jitsu Lucas Amorim Magalhães. Nesta semana, o processo criminal contra o acusado foi temporariamente suspenso, a pedido da defesa do réu, que alegou insanidade mental. Para a família de seu Bidu, Lucas estava consciente dos atos no dia do crime. Ela não é insano. Ela fez tudo premeditado, tudo por uma fúria, né? E isso nos causa realmente muita repulsa, muita indignação, que é uma pessoa que tem uma vida normal, que tinha a profissão, se titulava professor de jiu-jitsu, dava aula para crianças, era árbitro de lutas, uma pessoa que era um bom sedutor, uma pessoa que cumprimentava as pessoas normalmente, que não demonstrava ter nenhum tipo, né, de doença mental. De acordo com este advogado criminalista, o incidente de insanidade mental pode ser solicitado caso haja dúvidas sobre o estado psicológico dos acusados durante crimes. Esse incidente ele está previsto no Código de Processo Penal e pode ser requerido pela defesa, pelo Ministério Público e pelo próprio juiz para verificar se o réu, durante a prática do crime, se ele praticou aquela conduta sob circunstâncias em que ele era portador de uma doença mental. Então, o objetivo do incidente é justamente que seja feita uma perícia por um médico oficial do Estado, com todo o aparato, para identificar se aquela pessoa é portadora de uma doença mental ou não. Se ficar caracterizado como uma pessoa portadora de doença mental, o juiz, na sentença, poderá encaminhar esse indivíduo para o cumprimento de uma medida de segurança num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos e pelo prazo máximo de 30 anos. A estratégia também foi adotada pelas defesas de Antônio Márcio Ribeiro Parente, que matou a esposa, Cristiane Lameu e Silva, na frente do filho, em fevereiro, e de Francisco Aurélio Rodrigues, autor do assassinato de Francisco Misael Souza da Silva, decapitado dentro do JF em abril. Antônio Márcio terá o laudo analisado pelo Conselho de Sentença durante julgamento, sem data definida. Já Francisco Aurélio teve a alegação negada. No entanto, segundo o advogado, não há condições adequadas para a custódia de condenados com insanidade mental comprovada. No Ceará existe um hospital psiquiátrico, que é o Instituto Governador Estênio Gomes, porém não possui condições adequadas, né? A bem da verdade, não possui condições adequadas, como a maioria dos estabelecimentos criminais penitenciários no nosso país. Tanto que existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, desde o ano passado, determinando o fechamento gradual dessas entidades hospitalares, né? E só para você ter uma ideia, aqui no Ceará existem cerca de 130 pessoas cumprindo essa medida de segurança, sendo que cerca de 20 já poderiam, inclusive,
ter saído do estabelecimento, mas por uma série de problemas, como, por exemplo, muitos deles não têm familiares que queiram acolhê-los, né? Então, existe um problema muito grave em relação a essa situação nesses hospitais psiquiátricos. Aqui no Ceará não existem boas condições. Avaliar a história de vida, verificar patologias psicológicas e as condições em que elas se manifestam são requisitos para atestar insanidade mental, que nem sempre está ligada com atos de violência, segundo especialistas. O conceito de violência é um conceito bem mais amplo. A gente precisaria estudar aí desde as nossas raízes antropológicas até as raízes sociais para dar conta do que é a violência, né? Na justiça, o que a gente tem visto muito é uma tentativa aí dos advogados, da própria justiça, de atribuir atos criminosos, né, violentos, ao aspecto da saúde mental. E aí essa relação, ela não é propriamente uma relação direta. Enquanto o processo permanecer travado, parentes de seu Bidu convivem com a dor, saudade e desejo por justiça. A gente não tem mais paz, sabe? Parece assim que nós morremos assim dentro de nós, sabe? É revoltante, não é para menos, né, gente? A gente perdeu um ente querido de uma forma tão violenta e ver um responsável responder como se não tivesse bem, né, de saúde, quando na verdade estava em plenos poderes, sabia exatamente o que estava fazendo, como bem disse aí na reportagem um dos entrevistados, que pode ter sido um surto naquele momento, um momento de raiva, não somente no caso do senhor de 91 anos, mas tantos outros casos que a gente acompanha em que as pessoas, na verdade, têm um momento de fúria, não tem ali um controle emocional, aí faz o que faz, depois se arrepende, às vezes nem se arrepende. Essa é a verdade. A gente fica se perguntando, né, que tipo de justiça é esse? A gente precisa estar atento, de fato, para poder, de certa forma, recorrer, né, buscar a justiça de uma maneira coerente, porque justo não é, nunca vai ser. Agora, 12 horas e 51 minutos.